ficção cristã, um estilo literário que tem ganhado espaço e ganhado muitos leitores. E o tema do Na Nuvem é esse. Se eu fosse você, não perdia por nada, porque o nosso programa começa agora. E você já ouviu falar sobre ficção cristã? Ou você que lê também ficção cristã? Este é o tema do Na Nuvem de hoje. E nós vamos também, né? Estamos de volta com ele, Vinicinho! Pessoal, que saudade que eu tava do nosso Na Nuvem, Sarinha. Que alegria estar aqui. Tirei alguns dias ali, né, para dar uma descansada, uma passeada, mas estou de volta. Quero agradecer ao Cristiano, meu amigo, que mandou bem demais. Um abraço, volte sempre. E para continuar esse assunto, nós trouxemos aqui uma escritora cristã, de ficção cristã, Angélica Pina, autora de 8 livros de ficção cristã. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Uma alegria estar aqui com vocês para falar de um assunto que eu gosto muito. Eu acho que a gente vai ter uma conversa muito legal. Show de bola. Já estávamos aqui nos bastidores tirando dúvidas, né? Verdade, porque é um tema tão legal, né? Ficção cristã. E eu já quero começar perguntando aí, como foi que você se apaixonou por escrever ou sobre qualquer tema, né? Ficção, ou poesia, enfim. Na verdade, eu sempre fui leitora desde pequenininha. Certo. Eu tenho 2 irmãs mais velhas e eu ficava insistindo para elas lerem e relerem as revistas da Turma da Mônica para mim. E aí, elas já estavam cansadas e eu aprendi a ler muito cedo por isso. Tipo assim, pode deixar, eu vou ler sozinha então. Que legal. E eu sempre fui apaixonada, né? Tinha, todo mês chegava as revistinhas da Turma da Mônica e tal. Então, sempre eu cresci lendo. Meus pais são leitores, então, assim, uma família que incentivou. Né? Então, eu sempre gostei. Só que vai chegando na vida adulta, a gente meio que lê por obrigação, né? Os livros de escola, os livros de faculdade, e não tanto por entretenimento, por escolha. Mas gostar de ler eu sempre gostei. E aí, eu tive um filho e eu estava em casa com o bebê, meu pai já idoso, eu cuidando dos 2 em casa, e, bom, agora eu posso voltar a ler por escolha, né? Sim. Então, eu me refugiava muito na ficção. Gostava muito de ocupar o tempo que eu tinha lendo. E eu comecei a fazer resenhas. Escrevia sobre a minha opinião, minhas impressões sobre os livros e postava, publicava. E fui convidada para ser colunista em um blog. E aí, quando eu ia falando ali das minhas leituras, começou a chegar o incentivo. Por que você não escreve um livro? Por que você não escreve um livro? E eu falava, será que eu consigo? Ler uma coisa, escrever outra. Embora eu sempre tive essa inclinação mais para a língua portuguesa, redação, literatura, essas eram as matérias que eu gostava. Então, juntou uma coisa com a outra, a oportunidade surgiu ali e eu comecei a escrever. E eu sempre gostei muito de ler romances. E eu comecei escrevendo romances também. Ainda não conhecia ficção cristã. Lia de tudo, né? É claro que a gente, como cristãos, a gente tem que filtrar muito o tipo de conteúdo que a gente consome. Né? Filmes, séries, tudo a gente tem que ficar sempre com aquele cuidado. Se vai ter coisas que vão ofender a nossa fé, né? Vão ferir os nossos princípios. Então, eu descobri, um belo dia, li um livro chamado Amor de Redenção, que é uma releitura da história do profeta Oséias, da autora Francine Rivers. E eu fiquei encantada, falei, gente, mas é possível então eu escrever uma história e colocar a minha fé ali, colocar os meus princípios ali? E fui buscar mais coisas assim, né? Daí eu conheci Este Mundo Tenebroso, que é um livro que mescla ali a situação real com o que está acontecendo no mundo espiritual, sabe? Os anjos, os demônios ali. Eu fiquei deslumbrada, né? Falei, agora eu me encontrei. Eu falo que é como se fosse uma virada de chave e eis que tudo se fez novo. Olha que legal. Usou desse momento, então, para te despertar. Eu estava ali recolhida, né? Olha, e é assim mesmo que Deus faz. Quando Ele quer trazer algo novo, Ele vai despertando ali a pessoa para depois abrir muitos caminhos, né? Exatamente. Depois disso, hoje, então, tem muitas ficções cristãs por aí? Sim. Não, o mais legal é que muita gente não conhece o termo, né, esse estilo de literatura, mas não é algo novo. Por exemplo, vocês sabem qual que é o livro cristão mais lido depois da Bíblia? Não. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, né? O mais traduzido, o mais vendido e o mais lido. Mas o segundo livro cristão mais lido é O Peregrino, que é uma ficção cristã publicado em 1678. Uau. Sim. É muito Até antigo. hoje eles ficam... Sim. E até para tirar a dúvida do pessoal, que as pessoas perguntam, né? Tem muitas pessoas que nos acompanham e são pessoas mais velhas e às vezes não sabem o que é ficção, né? Ficção, são essas histórias mesmo criadas, né, gente? O Peregrino, por exemplo, é uma alegoria, né? O personagem principal se chama Cristão. Ele nem tem nome, verdade. O nome dele é Cristão. E vai mostrar ali a trajetória dele rumo à cidade celestial. Então, é uma trajetória mesmo de como é que um cristão vive aqui nesse mundo. Só com várias
fábulas no meio, Exato. né? Que legal. E você vê que é algo até evangelístico, né? Sim. De poder alcançar as pessoas. Sim. Né? Agora eu vou um pouquinho mais para trás. Vocês lembram daquele episódio que o rei Davi pecou e Deus mandou o profeta Natan confrontar ele? Aham. Ele chegou como? Existia uma cidade que tinha um homem muito Olha, rico, um homem muito verdade. pobre, e o rico pegou a única ovelhinha que o pobre Sim. tinha. E aí o que Davi fala? Esse homem tem que morrer. Sim. Aham. E Natan fala, esse homem é você. Conscientizou ele com uma história, né? Não, eu fico igual parábolas mesmo Cara, que Jesus sim, usou. Eu acho essa coisa exatamente. mais linda. Sim. A forma dessa linguagem de alcançar as pessoas. Essa narrativa é muito, E cativa, muito às rica, vezes, né? muito mais, né? Igual Jesus estava Exato. trazendo ali o reino dos céus, que era muito complexo para se explicar, Sim. e pessoas que não tinham ali o entendimento. Como nós Isso. vamos fazer? Então, vamos trazer umas historinhas aqui. Que Exatamente. E legal. essa criatividade que Deus coloca. Acho isso maravilhoso. A ficção tem isso, né? Sim. Ela faz o nosso cérebro trabalhar ali Sim, na área isso. da imaginação, da criatividade, da memorização. Sim. O que é mais fácil a gente lembrar aqui e recontar? Uma história que a gente ouviu ou uma pesquisa que a gente leu? Com certeza, uma história. Né? As histórias marcam. Não, ainda mais o Exatamente. brasileiro. O brasileiro ama uma história. Vamos inventar uma história. Exato. Igual Vai ser nesse legal. caso de Natan, por exemplo, se ele já chegasse confrontando ele, talvez Davi não enxergaria a situação como ele enxergou ali de fora. Verdade. Uma situação que gerou empatia nele, Sim. gerou uma identificação nele, né? E fez ele pensar Verdade. o que aquela pessoa da história merecia. Que legal. Outro desbravador que eu vejo assim é o C.S. Lewis, quando ele escreve Completamente. tão famoso As Crônicas de Crônicas de Nárnia. Nárnia. Você é- Lindo, eu Sim, amo, sim. eu amo. Não, e o filme, né? Sim. Agora já trazendo aqui meu lado cinematográfico. Você é da leitura, Amo, mas eu eu sou amo mais o do filme. cinema. Eu né? amo. Cara, é sensacional, porque ele trouxe e quebrou muita religiosidade. Sim, sim. Ele Porque saiu da bolha, né? Exatamente, contou uma história do evangelho, mas tinha uma feiticeira e a gente pensava talvez ali da bolha gospel, meu Deus, nem pode citar isso. E tudo converge ali para glorificar o nome de Jesus. Mas né? posso falar uma coisa legal? Eu já Bora. vi uns prints assim de Twitter de pessoas bravas de falar que as Crônicas de Nárnia têm cristianismo. Olha só, é Eu já tão vi uma bom pe- que o pessoal fala, não pode Eu já vi colocar uma pessoa fé. falando assim, nossa, eu sempre gostei de As Crônicas de Nárnia, agora inventaram de falar que tem cristianismo. Tá vendo? E não, e Mas é super nítido, né? Pra Sim. gente que Com conhece, certeza. a palavra de Deus é super Não, nítido. desde o início. Exatamente. A gente vê Sim. tudo. Eu chorei lendo ali a criação do universo de Nárnia, né? Quando ele conta ali o leão feiticeiro e o guarda-roupa, eu chorei lendo ali, porque a gente identifica, né? Isso. E tão legal que, exemplo, foi um filme, ou foi um livro, vários livros, né? Uma sequência de livros muito bem escritos, com histórias muito bem detalhadas, Aham. que a Disney falou, nós precisamos produzir. Sim. Se talvez chegasse, eu trouxe um livro aqui, ó, de Jesus. Ah, dá pra virar um filme? Ah, não sei, porque tem essa resistência, mas Sim, olha como o evangelho Aham. alcançou tanto Exato. e E continua tudo foi alcançando. Deus que criou, né, gente? Sim, sabe o que é legal? Eu já vi um texto falando que C.S. Lewis foi perguntado, né, como que surgiu a ideia de As Crônicas de Nárnia, e ele falou assim, muita gente acha que eu pensei, como eu vou falar de cristianismo para crianças? Mas não teve nada disso. Ele falou, eu tinha uma imagem mental há muito tempo de um fauno com um guarda-chuva andando numa floresta cheia de neve. E aí eu pensei em um leão. E aí pensei em uma rainha num trenó. E o cristianismo intrometeu no assunto. Olha, porque literalmente era o que ele sabia de inspiração, né? A Ele inspiração real falou, era o a fé cristianismo dele. entrou de intrometido, porque assim, legal. quando a gente é muito cheio de Jesus, isso transborda em tudo que a gente faz, em Exato. tudo que a gente fala. E foi isso que aconteceu quando ele Que escreveu essa coisa história, linda. né? É. Não, eu lembro até uma vez, acho que foi Augusto Nicodemos que falou, né? Quando mais as pessoas fogem de Deus, mais elas se achegam a Deus, né? Porque tudo o Senhor foi sim. Deus, Tudo fala né? de Jesus, né? Exato. Que legal. E aí, como você escreveu, então, seu primeiro livro, assim? Publicar uma ficção cristã, você teve aquele receio, será que as pessoas vão ler mesmo? Porque você estava inaugurando algo assim, né? Pelo menos essa realidade aqui. Na verdade, o que me incentivou foi conhecer outras pessoas que estavam também nesse início. Legal. Né? Porque aqui no Brasil, a gente tinha já alguns autores mais estrangeiros. Sim. E eu não sei se vocês já ouviram falar numa plataforma chamada Wattpad, que as pessoas escrevem textos e publicam e os leitores podem comentar. Sim, sim. Então, teve uma época lá, em 2015, por aí, que essa plataforma estava super no auge. Sim. E aí eu conheci algumas pessoas que escreviam ali, nessa plataforma, e escreviam histórias cristãs. E um dia uma amiga minha falou que ela estava participando de um concurso literário ali no Wattpad de contos. E a premissa era, a gente quer que você escreva uma história de um personagem que é citado na Bíblia, mas que a história dele não está contada ali. Sabe? Uma história Sei, fictícia de um legal. personagem real. Legal, legal. E aí eu falei, vou escrever.
E aí eu escrevi sobre o menino que levou os pães e os peixes que Jesus multiplicou. Uau! Tipo assim, quem é esse menino? De onde ele Sim, veio? Então, assim, sim. eu criei uma história para ele. Lógico que respeitando completamente, né, a narrativa bíblica, mas o antes ali dele chegar, quem era esse menino? Sim. E aí foi muito legal, tiveram vários contos, assim, muito legais. E uma dessas escritoras falou, vamos juntar esses contos e mandar imprimir, fazer um livro? E foi assim Vamos! Olha. Que legal. E qual que é o nome do livro hoje? Viagens Fantásticas pela Bíblia. Olha que legal. Que Então, legal. olha, você jovem, adolescente, senhor, senhora, por favor, procure esse livro. Ele está disponível em plataforma digital? Eu ou não, físico? não tenho certeza se ele ainda está, porque ele já né, é foi lá antigo. atrás, lá em 2015. Mas foi assim que começou. Nossa, que legal. E várias dessas escritoras se encorajaram a escreverem histórias mais longas, né, do que um conto pequeno ali, por conhecer outras que também estavam naquela mesma intenção. Uau. Foi o meu caso. Eu já tinha 2 romances publicados e eu falei, agora eu encontrei minha turma. Sim, sim. Legal. Que Vou legal. escrever e vou ser livre para falar da minha fé. Porque, assim, vou dar um exemplo, né? Como eu falei, eu sempre gostei muito de romance. Comédia romântica, aquela coisa assim. Mas aí, você está lá, torcendo para o casal que está se conhecendo, para eles, enfim, se declararem. E aí eles se declaram e vão dormir juntos. É assim que Aí foram acontece se na marcando, é ficção verdade. secular. Sim. E tudo influencia, né? Tudo que a gente absorve vai Sim, influenciar sim. exato. Ou então aquela frase do tem nada a ver, começa nisso, mas não tem nada a ver, o amor é tão bonito, eles se amam. E aí nasce, né, Exatamente. Verdade. distorção. E aí eu pensei, não me identifico, não é assim que eu acredito que é um relacionamento, então eu vou escrever um relacionamento do meu ponto de vista, né? Do jeito que eu vivo, do jeito que as pessoas que eu convivo vivem. E aí eu comecei a escrever romances que tem toda essa coisa de respeitar os nossos princípios, Uau, né? que Os coisa valores linda. cristãos. E como que você vê isso hoje nos jovens, né? Porque principalmente os adolescentes gostam muito, né, de ler essa ficção. Como que você vê essa expansão da ficção cristã? Eu me preocupo muito com os jovens e os adolescentes hoje, porque quando fala que um jovem está lendo um livro, todo mundo elogia. Sim. Uau, né? Um entretenimento saudável, literatura faz bem, a gente sabe do quanto ler faz bem. Sim. E as pessoas acham que está tudo bem ler qualquer coisa. Só que, por exemplo, a gente está no Brasil, se você entrar nessas plataformas que vendem livros, os mais vendidos são livros para público mais 18, né? A gente fala assim, que o público-alvo é acima de 18 anos, mas tem muito adolescente de 12 anos lendo, de 13 anos lendo, e a família às vezes está elogiando. Uau, que bom, já leu mais um? Né? Porque adolescente lê muito. Quando gosta, né? Lê um Sim. atrás do outro. E as pessoas acham o máximo, mas Tem é que tomar preciso ter cuidado, esse né? filtro. Cuidado. E talvez né? é uma história que está totalmente corrompida, mas está atrás de uma capa muito chamativa. Exatamente. De um resumo muito chamativo, um título, né? E acaba sendo E às vezes as pessoas influenciado usam a até isso. isso como fuga, né? Essa fuga da realidade, porque é muito interessante, igual você falou, né? Mexe com a imaginação, né? Totalmente. Então tem que ter muito esse filtro, Totalmente. esse cuidado, né? Mulheres, por exemplo, eu já vi mulheres falando assim, não acha cara na vida real porque os dos livros são um outro nível, né? Isso. E aí Mas é entra claro, naquele mundo, né? ele foi escrito por uma mulher, ele foi idealizado, né? Exatamente, o real é diferente, né? Completamente. E eu queria te perguntar, como você vê, talvez aqui, as editoras de 20 anos atrás para esse tipo de perfil de livro, para agora, tem aberto, então, assim, as portas, né? Graças Porque a acaba Deus. que a própria sociedade está reconhecendo que o público Exatamente. cristão está crescendo. Sim. Esses dias eu tive a chance de estar numa outra emissora grande de televisão e conversando com os diretores, eles não são cristãos, mas falaram, não, a gente realmente decidiu dedicar sim, porque está crescendo muito, tá envolvendo, então a gente também quer oferecer esse conteúdo para ter essas pessoas. Como você vê, então, essa mudança, né, de uma resistência de não vamos tocar nesse assunto, para agora nós queremos, Sim. por favor, venha até nós. Sim, inclusive, quando eu comecei, assim, tinha editoras que tentaram, publicaram alguns livros de ficção cristã e não vendia. Né? Simplesmente desistiram porque não há demanda. Sim. Eu acho que muito pelo fato de não conhecermos, né, de o público cristão não conhecer que existia essa oferta, e de outro lado, essas editoras não sabiam que tinha alguém, né, Sim. que quisesse ler. Sim. Então, acho que não houve esse encontro Sim. do público com o que estava sendo oferecido. Mas, graças a Deus, alguns eventos começaram a abrir as portas. Por exemplo, Bienal do Livro. Rio de Janeiro e São Paulo fazem eventos gigantescos, né? Olha que Esse ano eu legal. estive na Bienal do Rio e é, assim, encantador. O quanto é um evento enorme e muita gente apaixonada por livros. Apaixonados por legal. muito livros. legal isso, né? Eu conheço já vi mesmo algumas... estandes, Sim, assim, aí tem os sim. personagens, né? Eu conheço algumas escritoras que, se não me engano, foi 2021, 2022, por aí.
elas foram e alugaram um stand como autoras independentes mesmo, sem editoras. Alugaram um stand e colocaram lá, ficção cristã. E aí elas contam que algumas pessoas passavam, ficção cristã, e viravam os olhos. Outras olhavam, uau, existe isso! Sim, Porque não é um evento cristão. Sim. Então tinha gente de todo gosto ali. Sim. Mas elas foram corajosas ali, né? E era um grãozinho de areia ali, uma sementinha que Mas é uma estava. semente. Sim, Não sim. deixa de Nascendo, ser, né? De Exatamente. E aí algumas editoras cristãs que já eram conhecidas por publicar bíblias, teologia, vida cristã, devocionais, começaram a voltar os olhos, Olha né, só. para esse nicho. Legal. Tem um livro que chama Corajosas, hoje já é um ministério. Ele começou com 4 amigas que escreveram contos que são releituras dos contos de fada, com garotas cristãs. Por exemplo, que como é que legal. seria a Branca de Neve hoje, né? Uma menina cristã, uma adolescente cristã da nossa época. Como é que seria uma história da Cinderela? E elas fizeram essa releitura. E esse livro começou a encantar muito as adolescentes que o Aí, conheceram. Sara, leva lá para os adolescentes. Legal Qual que é o demais, nome aí, ó. desse livro? Corajosas. Corajosa. Você é adolescente aí, menina, vai procurar esse livro. Em nome de Jesus. E as autoras todas trabalham com o Ministério de Adolescentes nas igrejas, que né? E aí legal. elas tiveram essa iniciativa. E aí a editora Mundo Cristão se interessou por esse livro e Que publicou. legal. Hoje, esse livro já... Em julho, que a gente teve um evento, elas ganharam uma placa de 200 mil exemplares vendidos. Glória a Deus. Que, assim, legal. para o público Evangelho. cristão, é um marco, Exatamente. assim, Nossa, que incrível, vitória. né? Glória a E Incrível. quais são os benefícios da leitura, né? Por que que a pessoa deve ler um livro, um bom livro? O que causa nela? Você pode trazer para o pessoal de casa? Eu sou suspeita, né? Porque, como eu falei, desde muito criança eu sempre gostei. Sim. Meu filho, antes de nascer, já tinha uma biblioteca lá, já fui comprando os livrinhos, porque eu sei que realmente tem muitos benefícios, né? Um deles é o vocabulário. Sim. Gente, meu filho com 3 anos de idade conversava e algumas pessoas falavam, nossa, mas como é que ele sabe falar dessas coisas? Porque eu sempre lia com ele. Né? Então, o vocabulário, e é uma coisa que hoje em dia está empobrecendo muito, né? Verdade. Infelizmente. Por causa do celular, né? Das redes sociais. Da pressa, Abreviação. né? Exato. Todo mundo quer abreviar ali, escrever rapidinho, aquelas conversas todas picadas. Sim. Já viu? O adolescente manda uma palavra, Verdade. vai Sem mandando. ponto final, verdade. é isso mesmo. Então, assim, ajuda muito nessa questão. Quanto mais você está ali tendo contato com as palavras escritas corretamente, as frases formadas corretamente, mais fácil fica para a gente, mais natural. Sim. Né? Tem a questão, como eu já citei aqui, da imaginação, da memorização. Sim. E uma coisa que eu sempre falo, gente, qual que é a forma que Deus mais fala com a gente? É por meio de um livro. E ler a Bíblia não é exatamente fácil. Né? A gente sabe que não Exato. é. Requer Por mais que a esforço, gente né? ame É a palavra de desafiador, Deus, né? é Tempo. desafiador. Sim. Então, se a gente lê, a gente já tem o hábito de ler outras histórias que são mais fáceis, ler a Bíblia vai se tornar um hábito muito mais fácil. Verdade. E a gente precisa ler a Bíblia. É, criar esse hábito mesmo. A gente até gravou um programa sobre isso com o Cristiano, sobre isso, sobre a leitura, né? A importância de ler. Hoje tem tantos grupos, como fala, clube, né? Clube do Sim, livro, né? sim. Para incentivar mesmo, um incentivar o outro, porque a leitura é Sim. importante. Exatamente. Para continuar o assunto, ó, você trouxe, a gente ganhou de presente. É. E tinha esse o benefício de você ser apresentador. A gente traz os convidados. Ah, que você traz legal. presente, a gente volta com as coisas lindas para casa. Olha esse aqui, ó. Esse foi Doces seu último lançamento? Afeições. Dá para a câmera dar um zoom aqui, ó. Já ouviu falar do homem que marcava encontros falsos na sua própria cafeteria para atrair clientes? Como é que surgiu essa história? Fala rapidinho pra gente. Me mandaram uma notícia que estava saindo aí na internet, estava todo mundo comentando sobre um rapaz que ele marcava encontros em aplicativos. Quando a pessoa chegava lá para o encontro, não encontrava ninguém, daí ele mandava uma mensagem desmarcando, não deu para ir e tal. Por quê? Porque ele era o dono da cafeteria. Queria chamar o povo pra tomar Ele estava café. querendo clientes, E aí a pessoa já estava lá e ia acabar consumindo alguma coisa, né? bom. E aí me mandaram essa notícia e falaram, você precisa escrever uma história de alguém que se conheceu nessa cafeteria. Olha só, que E aí eu legal. aceitei o desafio e falei, vamos lá. E só que eu pensei, né, como é que eu vou colocar ali que são pessoas cristãs ou que vão se encontrar com Jesus em algum momento dessa história? E aí tem toda uma construção, aí na capa tem um casal que acaba Sim. se conhecendo nessa cafeteria. E o mais legal dessa história é, porque eu sempre acho que as pessoas ficam, e depois? Ah, o casal ficou junto e viveram felizes para sempre. E o depois? Então, nessa história, eles se casam no meio do livro. Que legal. Então vem o Então depois. tem o depois. Sim. Que legal. Que legal. Ô, Angélica, você tem Muito algum bom. livro assim que você pode indicar pra gente de ficção? Deve ter vários, né? Às vezes até pra evangelizar alguém. Você tem sugestão assim de algum? Olha, eu assim? costumo dizer que quem fala que não gosta de ler é porque não encontrou o seu tipo de livro ainda. Aham. Certo. Porque tem muitos tipos de livros. Sim. Eu,
como leitora, gosto muito, não é todo livro que eu gosto. Tem alguns estilos que não me atraem tanto, que eu começo a ler e não é bem assim, né? Então, eu acho que, graças a Deus, como a gente falou aqui do crescimento da ficção cristã, a gente já consegue encontrar livros de diversos gêneros. Tem fantasia, tem suspense, tem romance, tem um nicho que é muito legal, que eles chamam de literatura de cortejo, que é para essas pessoas que têm aqueles princípios, né, de o beijo só no altar, sabe? Aquela coisa mesmo que a pessoa vai ler e vai se identificar, falar, finalmente, personagens que pensam como eu, que vivem como eu. Né? Então, assim, tem de todos os gêneros. Já citei aqui para adolescentes, o Corajosas é muito legal. Inclusive, esse ano elas publicaram o Redimidas, que é uma releitura das vilãs dos contos de fada. Olha só. Que legal. Para mostrar que são meninas ali que também falham, que também erram, que também precisam de redenção. Uau. E é muito legal. Então, para adolescentes, uma dica certeira é essa. Que legal. Né? E para o público masculino, também tem Adultos. alguma ideia? Tem, né? Eu até citei aqui esse Mundo Tenebroso, que é muito legal. Sim, legal. Eu não sei se vocês lembram que antigamente todo mundo comentava, também tinha o filme e o livro Deixados para Trás. Né? Verdade. Pois veio de uma também. série de livros também. É mesmo, eu não sabia. Olha que legal. Até terror cristão já tem, tá? Sim. Já tem. Mas é mesmo. Eu lembro que o pastor Richard trouxe um dia, num domingo aqui na igreja, um livro. Né, para alcançar essa galera que curte o terror, mas que legal. Achei muito legal. Sim. Meu marido não era leitor. Eu sempre tinha aquele tanto de livros e ele não era muito de ler. Ele lia os que eu escrevia, assim, né, por consideração. Mas aí um dia ele encontrou um livro que era a história fictícia de... O personagem principal, o protagonista ali, era um dos valentes de Davi. Tinha ali todo o pano de fundo, né, de aquela coisa deles se refugiarem ali na caverna de Adulão e tal. E o protagonista é um desses que estava ali, sabe? E era um livro menorzinho, porque era uma série de 5 livros curtinhos. Sim. E aí ele pegou um e devorou. Foi fácil de ler, vou pegar o próximo. Ele leu 5 livros, assim, um atrás do outro. Aí ele falou... Me encontrei aqui. E foi buscar outros que tinha lá na minha estante e foi descobrindo que existiam livros de ficção que ele também gostava. Então é só realmente encontrar o gosto. O seu estilo, Tem vários tipos, né? A gente está chegando ao fim, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, né? Talvez para aquele jovem, adolescente, ou senhor, senhora que gosta de escrever, mas, não, isso aqui não vai dar nada. Você poderia incentivar essa pessoa e também... Falar do legacy literário, Exatamente. né? Sim. Exato. Eu gosto de pensar que a gente não pode deixar os nossos dons escondidos. Sim. Todo dom que Deus nos deu é para a edificação da igreja. Exato. Então, se Ele te deu o dom da escrita, pode ter certeza que vai abençoar alguém. É só colocar para fora. Inclusive, a gente tem na nossa igreja, né, na Lagoinha Matriz, o Legacy Literário, que é um projeto de incentivo à leitura e à escrita. Então, a gente já teve Clube do Livro, que é aquela coisa de todo mundo ler o mesmo livro e reunir online para comentar. A gente tem, atualmente, um projeto de escrita, que é um grupo do WhatsApp. Todo mês lança lá um tema. Por exemplo, o último tema agora foi primavera. E aí todo mundo escreve, seja um devocional, um estudo, uma ficção, o que seja, e manda lá para todo mundo ler e poder interagir ali sobre os textos produzidos. E muita gente ali está se encorajando e falando, vou escrever um livro. Que legal. Isso é muito legal, né? E outra coisa muito bacana é que a gente tem uma biblioteca, que hoje já conta com quase 1000 livros, todos doação. Essa biblioteca foi toda formada por doações e está disponível no Hub, que é um espaço da Lagoinha, um anexo, né, da Lagoinha Matriz, e fica lá disponível. Você pode chegar como uma biblioteca mesmo, escolher o seu título, fazer um cadastro, levar emprestado. E tem muita opção lá, inclusive de ficção cristã. Legal demais. Sarinha também escreveu um livro de comunicação. Escrevi. Que 2020, legal. na pandemia, falei um pouquinho uma biografia, né? E incentivando os jovens também a viver o propósito, né, em Deus. Que legal. Também escrevi alguns trechinhos de devocionais pro Legacy. É uma honra, né, fazer isso. Com certeza. Você acredita que o nosso tempo já acabou? Oh, meu Deus do céu. Acho que podemos fazer um livro desse programa. Olha aí. Mas muito bom, obrigado, viu, Angélica? Angélica, Que você continue sendo esse exemplo, Amém. essa resposta, viu? Amém. E compra o livro da Angélica, gente. É isso aí. Siga lá a Angélica no Instagram, né, pra novidade. Sim. É isso aí. E é isso aí, galera. Não deixe, então, de ler, né? Realmente alimentar. A Bíblia fala, né? Tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, que isso ocupe, né, seus pensamentos. Então, que a sua mente esteja aí, de coisas que edificam o seu coração, edificam a sua fé. Isso aí, enche a sua mente de criatividade dos céus e quem sabe você pode estar aqui um dia falando do seu livro, daquilo que Deus fez na sua história ou na sua criatividade. E é isso, nosso programa fica por aqui, mas nós voltamos semana que vem, no mesmo horário, e nós estamos também no YouTube, nos acompanhe lá. Um abraço É isso aí. E um beijo, até mais. Muito rápido.